consegui comprar, depois de muitas lutas, do Mário António. É um tratado. Pá. Ele, por exemplo, sobre a literatura angolana, pá, e é por isso que eu digo, pá, os autores novos, pá, sim senhor, vão ter que espracejar. Penso que em Angola, desculpa, os miúdos estão-se a abordar muito este livro. É natural, pá, porque este livro é uma maravilha. Pá. Este livro é uma maravilha. Pá. Não é só sobre... Ele, no fundo, escolhe 4 ou 5 autores. Pá. Mas a propósito disso, fala da Luanda em que eles viveram, pá, quer dizer, que é uma coisa extraordinária, porque toda a literatura angolana nasce em Luanda, pá, isto é assim mesmo, pá. Ali é que é a fábrica. E não há dúvida nenhuma que isto remonta, pá, como digo, o Cadornega escreveu em 1640 e tal, ou 1670, 1680. Ele foi daqueles que saiu de Luanda com as coisas às costas, quando os holandeses tomaram Luanda. Portanto, o governador e toda a malta saíram de Luanda, não foram lá para Massangano, não é? Primeiro foram ali para perto de Luanda, estiveram ali numa espécie de arraial, e lá fizeram uma convivência com os holandeses, mas no fim os holandeses fizeram força e eles foram para Massangano. E o nosso Cadornega escreveu 3 volumes, que ele diz que é a história geral das guerras angolanas, mas o último volume não é sobre as guerras, é já um livro sobre várias coisas e acontecimentos interessantes. E está tudo anotado, está devidamente anotado por 2 padres que são famosos, pá, e que conheciam aquilo. Mas eles chamam a atenção porque aquele português em que está escrito o livro não é tanto um português, é quase um crioulo. Provavelmente era o português que se falava naquela altura, porque ele de outra maneira... E tem muitas palavras de quimbundo, é uma coisa impressionante, como o Cadornega naquele tempo já impregnava os seus textos. E realmente quem quiser ler aquilo vai ficar em casa. Mas depois, realmente, chega-se aqui àquele período, ele aqui sobre o Cadornega, por exemplo, eu tinha aqui apontado, em que ele dizia, isto é o Mário António. Por outro lado, os documentos escritos de há 300 ou 200 ou 100 anos são predominantemente literatura oficial oficiosa, se assim podemos chamar. Por exemplo, as obras dos historiadores. Depois ele diz que nos séculos XVII ou XVIII o português que se escrevia em Angola se apresenta muito mais esmaltado de palavras originárias do quimbundo do que subsequentemente. Tal verificação explica-se por uma maior insularidade do passado. Ele tem esta teoria das ilhas crioulas, não havia influências de fora, quer dizer, à medida que as coisas se abriram, na medida da subsequente quebra dessa insularidade, da maior difusão do ensino e de outros meios de influência cultural, o modelo metropolitano foi-se progressivamente afirmando. Mas é interessante também aqui o aspecto da literatura oral angolana, que no fundo foi uma descoberta de um indivíduo que nem era português, que chegou a Luanda, quando olhou do navio para Luanda, ele pensava que ia encontrar um lugarejo perdido em África e ficou admirado com a beleza da cidade, do caçario e tal, etc. E ficou admiradíssimo com aquilo. E apaixonou-se de tal maneira por Angola, porque realmente a vida dele toda... E foi uma casualidade, era um indivíduo que sofreu, era suíço, nacionalidade americana, toda a gente sabe ouvir falar dele, que é o missionário Elie Chatelain. E na verdade, vem a propósito só por uma razão, é que ele acaba por se envolver com um dos primeiros vultos, digamos assim, que ficou na história, que é aliás aqui o nosso amigo, o maior poeta vivo, não sei se sabem que tem um capa no nome dele. Tem um capa. E este capa, não é? Está a palavra que corresponde ao capa, não vou dizer qual é, mas podia dizer também, não há problema, também disseste já na entrevista, não é? Catetebola. Sim. Bom, então, este capa está no dicionário do Cordeiro da Mata, Sim. que precisamente foi o homem que o Elie Chatelain queria criar como o protótipo do autor angolano, mas precisamente na base do quimbundo. Ele queria que através do quimbundo se fizesse a literatura angolana. E a história do Elie Chatelain e do Cordeiro da Mata é uma maravilha. E o próprio Mário António faz aqui, que ele dedica isto a vários autores. Um deles é eu tenho só que é mesmo a parte mais grossa deste volume. Mas ele tem aqui uma outra... isto é a proposta da literatura oral. O Chatelain
foi o primeiro a fazer uma recolha de contos populares, quase todos da área Quimbundo. Portanto, penso que são 50 narrativas que ele publicou em Nova Iorque. Chama-se até, agora não tenho aqui, Folk Tales of Angola. Folk Tales of Angola. E quem o ajudou? E Um jovem. o jovem Tem Borges, uma estátua. Borges, Não. não é esse? Jeremias tinha Zapatero. Jeremias, filho de Zapatero. Jeremias. Que o ajudou, que era um quimbundo. Tem uma estátua hoje no como é que se chama? Aquele museu norte-americano muito famoso de antropologia. Como é que se chama? Tem uma estátua. O Jeremias Mas pronto, tinha eu Zapatero. não sabia que o Jeremias tinha. Eu sabia que houve no fundo, três angolanos que o acompanharam. Um deles foi um rapaz que não era sapateiro, era alfaiate. Era um jovem alfaiate. Ele está aqui o nome dele, é João Borges. César João Borges levou-o para a Europa porque ele precisava de alguém para lhe traduzir as palavras. E foi assim que ele escreveu a primeira gramática elementar de Quimbundo. Foi o Chatelain, com a ajuda. O outro angolano Foi para os Estados Unidos. foi esse Jeremias, e há um outro que é o Suplício, não sei se é. Não sei. Porque depois aí fiquei na dúvida se o Suplício era o Jeremias, porque aqui não ficou muito claro. Aliás, não foi aqui que eu vi isso. Foi no livro do Arlindo Barbeiros, que é outro livro que é fantástico. Está. E praticamente poucas pessoas. Eu, quando ele morreu aqui há 2 anos, no Facebook até pus qualquer coisa que me dizia deste livro, dava para fazer um curso na universidade só sobre o livro. Pá. É claro que eu tenho a certeza que em Angola, pá, quantas pessoas é que já o leram? Certeza que praticamente ninguém. É difícil de ler. Toda a escrita do Barbeiros, do pensamento, é difícil. É um indivíduo, mas é um indivíduo, é claro, eu conheço desde pequenino, não é? Ele era da minha rua, e portanto, e sei como ele era. Então, quando ganhava confiança com as pessoas, queria trocar ideias, conversar. Mas o tornava-se um discurso indivíduo. é muito denso. O discurso alemão. Pois, exatamente. E tem algumas falhas mesmo, a gente compreende que há ali coisas, porque ele devia querer dizer ainda mais coisas e ele tenta. Mas o livro é um livro desta grossura e chama-se Angola, Portugal, identidades, não sei o quê, troca de identidades. O livro é realmente fantástico. E ele era professor lá, dava as suas aulas, as pessoas que assistiram às aulas dele lá sabem alguma coisa, mas ele conta muito bem esta história do Elie Chatelain, a chegada dele a Angola, e a história do Cordeiro da Mata é também uma história extraordinária, quer dizer, é um autor dos anos 1800 e não sei quantos, quase no fim do século XIX. E realmente a efervescência de autores que havia naquela altura, nós podemos comparar com o que estamos agora aqui a viver, porque no fundo eram 5 ou 6 que se debatiam, porque todos eles eram brilhantes e autodidatas, porque eles tinham-se feito. Aquela geração de 1800, É uma geração extraordinária. Depois vem a seguir. É claro que eles também beneficiaram um bocado, porque era através dos jornais, começaram-se a criar jornais, eles escreviam, e o jornalismo e a literatura praticamente nasceram juntos. É muito interessante. Aqui eu refiro esta coisa da literatura oral, porque eu também tenho neste momento tenho comigo para aí 150 contos, não só da parte da língua quimbundo, mas também de outras partes de Angola, do norte e do sul. São 150 narrativas. Ando aqui a pensar como é que hei de publicar isto, porque também achava que em relação a cada história devia haver uma espécie de síntese, ou uma espécie, a moral desta história, porque no fundo são sempre narrativas com uma mensagem. Não é? Agora, eu acho que aí está uma coisa, as narrativas estão em português e estão muito bem escritas. Não sei mesmo se podiam ser mais bem embelezadas, porque depois quem traduz também tem este problema da coautoria. Eu penso que o Chatelain, quando fez a recolha, também procurou, provavelmente, dar, não sei. O Chatelain era um homem superdotado para línguas, tanto que ele aprendeu o quimbundo, fez a gramática. Mas como é que ele foi parar a Angola? Ele era um homem doente, mas vai para Nova Iorque, porque entretanto teve aquela epifania, pensou que foi salvo por Jesus Cristo, para nas doenças e nos problemas que ele tinha,
chega a Nova Iorque, vai fazer os estudos de teologia, e um dos colegas com quem ele está todos os dias diz-lhe que vai para Angola na comitiva do bispo William Taylor, que vai fundar as fundações metodistas em Angola. Portanto, o Chatelain rapidamente diz que quer ter porque entanto era aquela ideia da África, ele ainda vem à Europa, ainda fala durante 2 horas com o Stanley, que fez aquelas travessias, portanto, está imbuído daquela ideia da África inteira. Ele tinha a ideia de que ele via a África, Bantu, como os Estados Unidos da América, teria que ser um dia aquilo, tinham que ser os Estados Unidos daquele, e achava que cada língua ia determinar mais ou menos um Estado independente, baseado naquilo. Ele tinha aquela construção, enfim, era uma construção no fim do século XVIII, é uma coisa impressionante, não é? No fim do século XIX. E ele realmente, esta literatura oral para mim é muito importante, porque este contributo, quem é que faz hoje esta recolha dos contos antigos, das coisas do... Bom, eu neste momento tenho este dilema, porque eu tenho comigo os contos, pensei eu que devia procurar um editor em Angola, para também ter o problema da edição, que é vai editar. Depois achei que aquilo também não está perfeito, porque aquilo depois cada história devia ter um enquadramento. Desculpa. Tens contos de recolha própria? Não são minha recolha. Se eu fosse minha recolha, eu estava a falar com muita vontade. Não são meus. Portanto, eu tenho ainda por cima que dar contas a quem eu é que me ofereci para tentar intermediar para fazer a edição, porque eu acho que é uma pena se o tipo não der um empurrão nisto. A pessoa em casa não vai mexer-se. E eu estou com a criança no braço. Aliás, eu próprio tenho já mais do que ele pensa que tem, porque eu já vi dali e da lá e tenho estado a fazer a recolha. Mas não é fácil, não vai ser uma, mas acho que era importantíssimo, porque isto pode servir de inspiração para muita coisa da literatura atual. Porque eu acho que o passado, ao contrário do é extremamente importante para nós que escrevemos hoje. Eu sou um autor que não tenho este tipo de coisa. Por exemplo, eu se tiver que me qualificar como autor, que sou autor português ou sou autor angolano, eu fico com esta dúvida, não é? Quando vejo o que eu escrevo, e eu só escrevo porque estou convencido que escrevo bem. E vinha a citar isto por causa do Fonseca. Fonseca tinha 200 e tal pessoas. O livro, eu enquanto só li, um bocado que li, enquanto esperava sentadinho que aquilo começasse. Deram para aí 15 minutos de espera e eu, em 15 minutos, fui lendo o que pude e li. Aquilo são capítulos pequeninos, capítulos de 2, 3 páginas. São frações da infância dele, não é? Tem uma criança na capa e tal, a capa está muito sugestiva, está muito... E, de facto, a apresentação do livro foi coisa, mas o problema que ele, por acaso, no fim, ele próprio pôs, ele agradeceu, tem um rol de agradecimentos de tanta gente que ele conhece do Liceu, porque o livro termina com uma... Não sei se estiveste quando foi do centenário do Liceu, ele apareceu. E foi aí que eu o conheci como editor, porque ele disse que era editor e ele faz uma coisa que, no fundo, é uma declaração de amor ao Liceu Salvador Correia. Bom, e eu achei piada aquilo, eu tive sempre notas, por exemplo, o Lupito estava a falar, eu estava a tomar nota, porque às vezes há aqui coisas que depois, mais tarde ou mais cedo, para mim pode ser muito importante. E ele falou, eu achei interessante, e tinha um livro para publicar, que eu gostava de publicar, que eu ia chamar Lenguluca, que era o título que eu tinha. Já tinha dado outros títulos, mas enfim. Ele veio o livrinho numa pen, e fui ter com ele e disse, olha, eu vim ter consigo por uma razão, nós somos colegas, porque você andou no liceu, eu andei no liceu, sou muito mais velho, e portanto, claro que não o conheci, e foi como a espanto que eu ouvi-o a falar sobre, enfim, sobre professoras e tudo mais, que já nem eu conheci sequer, mas pronto, eu compreendo, cada estudante isso é. Mas olha, eu vinha aqui por esta razão, está aqui a coisa. Ele depois disso tinha gostado do que eu tinha lido. Eu fico sempre na dúvida, porque o editor tem que ser um gajo que diz, pá, opa, ou gosta ou não gosta, porque eu não quero que ele publique, por favor, isto aqui é o grande problema. Porque eu realmente sei que aquilo que o Lupito diz é verdade, pá. Hoje em dia, se uma pessoa quiser publicar um livro, tem que pagar, tem que cofinanciar, pá. O editor sabe mais ou menos quanto é que custa o livro, pá. Depois pergunta quantos números é que uma pessoa quer fazer. Uma pessoa, quando escreve, está convencida que vai ter muitos leitores, não é? E há um editor que diz, se você fizer 200 livros, já é muito, e tal. Eu digo logo que não faço menos de 3 mil, 4 mil, 5 mil, porque estou sempre a imaginar porque é que o meu livro não sabe vender. Verdade se diga que isto não houve um livro que me dissesse, só tenho um livro, de facto, um livro que eu recebi dinheiro
de direitos de autor. Mas é um livro que toda a gente lê. Ainda por cima eu escrevo com toda a vontade de escrever. Volto ao Manuel Fonseca. O Manuel Fonseca, no fim, sentiu necessidade de dizer porque é que eu escrevi este livro. Porque toda a gente veio ver, toda a gente disse coisas e tal. Bem, ninguém disse maravilhas do livro. Disseram coisas interessantes sobre as histórias. As histórias. E ele diz, não é só as histórias, é a maneira como se conta uma história. Quer dizer, as palavras, a maneira de as juntar. E aqui é que eu sempre pensei para comigo que a história é importante, mais aquilo que se conta, mas a maneira como se escreve é extremamente importante. Bom, não sei até que ponto é. Hoje em dia já começo a ter as minhas dúvidas. Se é a história, se é a maneira como se conta. Mas ele sentiu a necessidade. Porque as histórias que ele conta são banais. É claro que é um indivíduo que naquela altura, quando ele tinha 20 anos, armou em carrilheiro do Lapa, andou lá de metralhadora na mão, e ao fim de 6 meses a aventura acabou, e veio para Portugal, e depois de revolucionário marxista-leninista, hoje é conservador, neoliberal, uma coisa assim do género, pronto, está numa vida. Parece que a mulher é o contrário, a mulher continua comuna, e pronto, mas isso aí, e depois lá em casa entendem-se todos mais ou menos bem, um é faixa, outro é comuna, e fica assim. Mas ele teve aquela necessidade de perguntar porque é que eu escrevi este livro. Ele está convencido, e eu admito que ele é um indivíduo que não é qualquer um. Fonseca foi presidente da Cinemateca, sucedeu ao Bernardo da Costa, escreve muito bem, é um bom cronista, portanto ele tem. E ele sentiu a necessidade de dizer, não pensem que isto são aquelas... Porque tudo aquilo foi tudo no riso, porque os apresentadores prestavam-se a isso. O Araújo Pereira fez, aliás, uma alocução muito interessante, corresponde muito àquilo que eu penso dele. Que ele disse, no fundo este livro tem 2 universos. É o universo africano, que eu não conheço nada, e o universo da infância, que é um universo que eu conheço muito bem, porque eu procuro nunca sair dele. Porque o registro dele é o registro da criança, que vê as coisas como a maneira como ele fala, a maneira de coisas. Às vezes cede-se um bocadinho e sai um bocadinho para o lado. Mas, no fundo, ele próprio fala como se fosse uma criança a discutir connosco, como os miúdos fazem. Ele próprio tem essa noção, o que mostra que ele é um tipo inteligente e que fez lá a sua análise. Bom, mas ele teve essa coisa de dizer que os livros... E para mim, realmente, já escrevi vários livros. A pulsão, a razão pela qual uma pessoa escreve, enfim, é diferente, até porque eu escrevi alguns livros sobre a minha vida na altura das eleições. Fiz um diário que eu fui escrevendo, de facto, dia a dia, enquanto estive na altura da independência, e passei por aquelas atribulações todas. E mais tarde, quando eu estava a advogar em Lisboa e também, fui pondo aquilo no computador, porque o caderno onde estavam todos os apontamentos estava qualquer dia, desaparecia. E o computador era uma forma segura. E lá fui alindando aquilo e tudo mais, e finalmente o livro saiu, Os Meus Dias de Independência. E foi esse o único livro que se vendeu. Fez 3 edições diferentes, embora com editores diferentes, um em Angola, outro aqui. E portanto, a coisa foi o único livro. Os outros todos, é claro, tem os leitores. Olha, a metade dos livros são oferecidos por mim. E que ainda pago o selo do correio, porque eu meto nos envelopes e mando aos meus amigos com notificatórios. Porque a minha intenção não é desfazer. Eu fico mais satisfeito por ter um amigo ou alguém, não sei, leia o meu livro, do que eu receber o valor pecuniário do livro. Para mim, infelizmente para mim, não é disso que eu vivo. Bom, mas voltando à história, eu pergunto-me a mim próprio se eu sou um autor angolano ou sou um Eu posso autor explicar português. porque é que eu considero um autor angolano. Então agradeço, porque eu não sei. Só o autor angolano é que consegue pôr Lisboa azul tal de Camões, visto de cima. Ah, sim, visto. É uma visão, só quem conhece Angola é que percebe Mas há uma coisa... porque é que Lisboa está azul de candongueiros, porque é um livro de ficção científica que o amigo aqui tem, que é o Engoluca. Eu li. Os candongueiros invadiram Lisboa. Mas está a ver, diz aqui assim, a literatura angolana, de que Luanda tem sido o principal campo de criação, tem de ser encarada à luz do processo do contacto cultural que esteve na sua base. Discutindo no encontro de escritores realizado em Sá da Bandeira, em 1963, encontrou a base da sua caracterização na interinfluência de uma realidade circunstancial fundamentalmente europeia e de uma realidade circunstancial africana, definindo-se o típico angolano como o produto da concorrência das culturas originais.
Portanto, aqui eu já começo a ter um vislumbre da possibilidade de ser um autor angolano. Se dessa literatura popular oral passarmos à literatura escrita, só temos que trocar as posições relativas das duas fontes informadoras. Naquilo que vem sendo o uso de chamar-se literatura angolana, de que Luanda foi alfobre, o veículo literário é um português que, na tradução de uma realidade compósita, recorre a expressões quimbundas. Isto é uma definição. Doutor Onofre, eu ia se calhar interromper a sua intervenção, só para abrirmos aqui um bocadinho o espaço, o leque de intervenções. Ou se pudesse ser. Não, mas eu só queria pôr aqui uma coisa que o Mário António põe e coloca, porque ele coloca aqui precisamente uma solução do meu dilema. E de saber se eu. Porque, claro que não é indiferente eu ser branco e o Sérgio ser negro, e um é angolano e o outro, como é que é? Porque aqui nós temos este problema. E realmente a literatura angolana é mesmo um produto de cruzamento de influências. Estou hoje perfeitamente convencido disso. Embora muitas vezes poderá haver autores angolanos que são completamente europeus, a cor não releva para ser feio, e ao contrário, nós temos, e é claro que nós temos casos desses, é claro, não vou nem o Biacoto, nem o Água Lusa, porque toda a gente diz que são um angolano, outro é moçambicano e está fora de discussão. Mas, por exemplo, em Angola houve um período em que apareceram dois autores que foram realmente espantosos como primeiro são paradigmas da literatura, em que um é um branco que veio de Coimbra, que é o Alfredo Troni, e o outro é o António Assis Júnior, que é negro e, portanto, é advogado provisional em Luanda, tem problemas porque ele escreveu umas coisas sobre os processos e foi perseguido. Naquela altura ele, inclusive, foi desterrado de Luanda, mas que veio a escrever aquele livro que é O Segredo da Morta. Bom, e o Alfredo Troni escreve A Senhora Viúva. O Mário António diz que realmente, efetivamente, todas as obras que constituem o acervo cultural angolano do século XVII ao presente radicam em duas condições humanas que foram seu suporte. De um lado, filhos da terra integrados na cultura portuguesa. Do outro, metropolitanos integrados no meio holandês. E o grau de integração nos dois casos é de tal modo equivalente que, para cada época, é difícil distinguir os produtos literários de uns e de outros, dominados todos pela matriz crioula da sociedade em que vivemos. Pensemos no século XIX, eu estava a dizer o Assis Júnior, mas não é o Assis, porque naquela altura o Assis Júnior não existia, no século XIX. É o Pedro Félix Machado. Mestiço, tentando um romance de costumes com as suas cenas da África. Tem plena correspondência na perspectiva humana, como na expressão literária, no metropolitano Alfredo Troni, autor de Gamuturi, Cenas da Vida do Ano. São estes dois exemplos. E com alguma razão o Alberto Oliveira Pinto considera o Alfredo Troni como um escritor nativista, que é a expressão que é usada para estes primeiros escritores, que no fundo tinham todos uma mesma matriz, que era política, porque era a ideia de fundo com que eles escreviam era sempre a independência. E beneficiaram do facto de, em Angola, haver uma lei de liberdade de imprensa, de modo que foi possível escrever sobre a independência de Angola no século XIX, escrito em jornais, embora que depois fossem apreendidos, mas alguns deles são obras literárias extraordinárias. Era preciso fazer só uma palestra inteira só para falar sobre os 2 ou 3 artigos publicados em que se proclama a independência e tudo mais, se convocam os chefes tradicionais para participar. É realmente uma coisa que eu julgo que tem o seu interesse. Mas eu agora passo a palavra ao João Ricardo, se ele pretende. Pito, não sei se queres fechar este ciclo de intervenções. Eu depois desta dissertação, eu fiquei um bocadinho, não diria confuso, mas um bocadinho baralhado, porquanto essa questão da literatura oral, que nos levou a esses autores do final do século XIX, da geração de 1800, 1900, é fundamental. E quando nós viemos, nem sequer me tinha ocorrido, quando viemos falar de literatura, nem sequer me tinha ocorrido que também, no nosso contexto de literatura angolana,
Há uma literatura oral Que é muito importante. que é muito importante e que é a base da nossa literatura escrita. Aliás, nos países africanos, a base, a chave das culturas é oral. É oral, é a partir da oralidade, da boca para a orelha, que nos matos, nas zonas rurais, é a conversa, troca que hoje já não se usa tanto, né, por causa até destas coisas dos jovens que usam essas coisas, de maneira que eu costumo também acusar, às vezes, que os jovens, até a coisa mais fácil da gente aprender é o nosso nome. Se daqui a 1 quilômetro dizem Lupito, eu aqui estou atento, ouço logo, o meu nome é a coisa mais que soa logo. Mas os jovens, às vezes, a mãe está a 2 metros e diz, olha, o jantar já está, vamos jantar. Ele está tão concentrado ali que já não ouve. Porque ele não fala e não escuta. Escuta mal. E isso também tem influência nessa literatura que hoje circula aqui. Perde-se as fontes, perdem-se as tradições e os afetos. Porque isto no convívio, no contato dos avós, com os bisavós, dos avós e bisavós com os netos e bisnetos, os pais para com os filhos, o afeto funciona, gira. E se as pessoas não conversam, não há afetuosidade. Como é que isto vai circular aqui hoje, nesta realidade? Mesmo que essa realidade já não deixa de ser literatura e passa a ser oratura, entre aspas. Nós, o problema que temos que encontrar é os leitores. Nós temos que encontrar maneiras de criar, por exemplo, haver sessões em que tu lês poemas teus, outro que lê uma parte de uma coisa, e haver sessões em que a gente não fala tanto sobre esta coisa, mas pegar numa obra e começar, porque eu acho que eu tenho participado em coisas, cursos, mas porque no fundo nós aprendemos sempre com qualquer pessoa, que todos nós temos. E ele disse uma coisa que eu ouvi, que é, nós não podemos ensinar ninguém a escrever. Isso é um dom para a pessoa. Pode chamar um dom de Deus. Não sabes. Não, ninguém te ensina. Escrever, produzir literatura, escrita criativa. Sim. Não, escrita criativa não. Agora outra, Sim, escrever... Eu sei que tu levaste muitas mangueiradas da tua mãe. Sim, depois também ainda estava a escrever por mão esquerda. Não, mas é que ele tem aqui uma coisa, que de facto ele fez, eu vi o programa dele, e ele conta como foi realmente a mãe. Era extremamente rigorosa e numa altura em que ele não teve a possibilidade de estar nas aulas, era a mãe que dava. Aliás, a casa dele era conhecida como uma casa que dava explicações, não era só ele, havia também outra. Pronto, eu estou a imaginar aquele cenário e realmente é um cenário interessante, porque aquela malta que depois morava ali são pessoas ilustres hoje, pá. Além dele, que é o maior poeta vivo, não nos esqueçamos, um dos maiores juristas da Angola, que é o Carlos Feijó. Quem inventou o Rodrigues Vaz? Eu sei, mas de qualquer maneira é verdade. Porque infelizmente são todos os outros grandes poetas. Infelizmente, pá, a vida é assim, pá, já morreram. E tu com 60 anos estás em pleno vigor e na presidência da União de Escritores, tens todo um manancial. Mas esse rigor faz muita falta hoje. Por isso é que a sociedade, os jovens lá... Mas por muito bem que escrevas o português, e isso é fundamental, embora o português seja perfeitamente premiável a coisas que permitem dar aquela tonalidade africana que nós achamos que torna a literatura angolana ou moçambicana ou o que for. Mas, e isso é discutível, mas mesmo que seja discutível não importa, porque cada autor tem o seu cunho pessoal. Pá. Dentro da literatura mundial, a literatura dele, provavelmente, se formos a tentar esmiuçar como é, primeiro temos que a ler, temos que a compreender. Ora bem, quantas pessoas falam do Lupito, conhecem o Lupito, reverenciam o Lupito e já o leram? Ou leram com olhos de ver? Porque o problema nosso é o problema do leitor. O que faz falta realmente são pessoas como este amigo aqui, porque que é capaz de vir até aqui, estar-nos a ouvir, porque ele é leitor. E eu acho que o leitor é a peça fundamental. Eu não sei qual é o trabalho dos livreiros, dos editores, eu vejo livrarias fantásticas e acho que há muito, neste momento, vendem-se livros por uma questão só de promoção. O livro aparece, está na moda, e eu próprio compro muitos livros que eu não sei quando é que vou ler, mas compro, mas eu estou um bocado... É o papel fundamental do livreiro. O livreiro tem que ser mas não será tem só... que ler, tem que conhecer. E sugerir ao leitor, ao comprador,
Ele basta entrar na livraria, está à procura de uma coisa, Mas tem que sai haver com outros, três. tem que haver outros canais, tem que haver, porque há tanto programa da rádio. A rádio é para mim, a televisão também. Mas tem que haver outras formas de realmente. E isto tem que ser feito de uma maneira tão sistemática, porque eu também já estive na televisão a falar do meu lindo Luke. Foi talvez o livro. E foi um programa que já deu para ir 20 vezes na televisão. E embora só veja os computadores, porque só passa às 6 da manhã, não passa a outra hora. Mas já passou tantas vezes, e as pessoas quando estão a ver pela primeira vez, já dei o programa há 2 anos ou 3, e ainda pensam que eu estou a dar neste momento. E realmente não é por facto de ter aparecido na televisão que logo a seguir o livro de coisa. As pessoas vão por ir à televisão fazer um programa de mostrar o livro. Não chega. O que prova que é uma necessidade. Mas a televisão marca muito as sociedades, porque é um canal de distribuição de informação muito... Mas, por exemplo, tem que haver um certo lobby, não sei bem como, da literatura angular, destes autores que precisam de ser conhecidos. E temos que criar programas que se ajustem a isto. Ora bem, isto não é fácil. Claro. Penso eu que não é fácil, e depois talvez não seja comercial, não sei. Os tempos de televisão são passados hoje com coisas diversas para complexos. Deixe-me interromper e passar a palavra ao Célia.